A paz do Senhor Jesus, amados, amém? Então, nós hoje vamos dar encerramento ao tema de caminho, não acabando com todo o conteúdo que poderíamos passar sobre esse tema, mas deixando essa última aula e quem sabe num futuro nós voltemos a discutir caminho. Então, quando nós chegamos nessa última aula, a direção foi a seguinte: vamos tratar do caminho de Deus que está no santuário. Então, o caminho de Deus está no santuário. Então, o texto base que nós vamos abrir nossas Bíblias agora é Salmo de número 77, verso 13. Então, abram suas Bíblias, Salmo de número 77, verso 13. O Salmo diz o seguinte: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Então, lendo novamente. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E eu quero começar aqui explicando um pouquinho essa palavra, santuário, que está escrito aqui. Porque a ideia que ela dá é diferente do que muitas vezes nós podemos imaginar como um santuário ou o que as pessoas se remetem hoje a um santuário. Ok? Então, a palavra aqui queria dizer aquilo que é sagrado. Então, pode ser um local, mas pode ser também usado como uma coisa, ou uma pessoa, aquilo que é santo, o nome que é santo. Então, ele se referia à santidade, se referia à consagração, à dedicação. Então, existia uma separação com um propósito único e um uso sagrado. Ao contrário disso, era meio que ser colocado para um uso comum. Então, um lugar turístico, por exemplo, virar um lugar comercial, um uso comum. Só que quando você faz isso, ele perde o sentido e o propósito, porque ele passa a ser um lugar profano e um lugar comum. Não é mais o santuário, não é mais o lugar que tem uma utilização específica, que é buscar aquele que é santo. Então, quando nós começamos a ver esse texto que diz: O teu caminho, ó Deus, está no santuário, ou o teu caminho, ó Deus, é um caminho de consagração, dedicação e santidade. É um caminho de separação para Deus. Essa é a forma mais ampla que nós deveríamos ler esse texto, entendendo que não só está falando de um lugar físico, mas está falando do modo e propósito com que aquele lugar é utilizado. Então, vamos pegar alguns exemplos também dessa palavra sendo utilizada no Antigo Testamento. E por fim, depois eu vou querer trazer alguns textos lá de Hebreus que trazem um pouco da ressignificação através de Jesus Cristo e dá uma ideia melhor para nós sobre o caminho de Deus está no santuário nos dias de hoje. Então, vamos abrir. O primeiro texto que eu quero falar com os irmãos está em Êxodo, capítulo 15. Então, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 15, ele vai nos dizer no versículo 11, 12 e 13 o seguinte: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste o teu povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade.
Interessante que ele está falando aqui de um lugar onde habita a santidade de Deus. Mas a gente está em Êxodo. Existia um templo edificado em Êxodo? A resposta é não. Ainda vai aparecer a figura do tabernáculo aqui no livro de Êxodo, mostrado segundo o modelo no monte de Deus para Moisés, que ele edificasse então um lugar que também seria chamado de santuário, ok? Mas aqui nós não temos. Mas Deus está dizendo, eu estou guiando este povo, destruí o povo do Egito que os perseguia, levei-os por um caminho diferente, guiei-os pelas mãos para que eles habitassem no mesmo lugar onde está a minha santidade. Então, destituindo já a ideia de um lugar fixo e travado. Mas vamos continuar. Então, 1 Crônicas. Existe muito da utilização quando fala dos rituais. Então, teria muitos exemplos em Êxodo, quando Deus está explicando sobre a figura do tabernáculo, assim como em Levítico, quando fala sobre todas as ofertas. Todas aquelas coisas eram consideradas coisas santas. E essa palavra de santuário do capítulo 77 de Salmo é usado neste contexto dentro de Êxodo e Levítico, tá? Mas indo para a 1 Crônicas, capítulo 16, nós lemos o seguinte a partir do 29. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Versículo 35. E dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Então, aqui quando ele fala santo nome e quando ele diz que adoremos o Senhor na beleza da sua santidade, santidade e santo nome, também são usados essa mesma palavra, esse mesmo radical que se diz em santuário do capítulo 77 de Salmo. Então ele está dizendo que nós precisamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, porque ele é santo, isso é algo formoso e esplêndido, isso é algo maravilhoso, isso é algo que deve ser adorado. Então ele é pelo que ele é, nós adoramos. Pelo que ele faz, nós o louvamos. Sempre lembrando essa dica de como diferenciar, né, adoração e louvor. Ok? E nós louvamos ao Senhor, porque é bom louvar ao Senhor. E isso diz, por exemplo, no versículo 34, que eu pulei. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Ok? E indo para outros textos, então vamos entrar no livro de Salmos. O livro de Salmos tem vários salmos com essa ideia da santidade, do lugar santo, do lugar chamado de santuário. Então a gente vai passar por alguns textos de forma até rápida, mas é só para exemplificar aos irmãos que existem outros textos que trazem essa ideia do santuário como um santo lugar, como o lugar onde Deus está, ou o santo templo também. Capítulo 5, verso 7 diz, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Olha que interessante. Ele disse, eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade, e dentro desta casa eu me inclinarei para o teu santo templo. Mas a casa do Senhor também não era chamada de templo? O que está acontecendo aqui? Na verdade, se os irmãos se lembrarem de como foi edificado o templo de Salomão, existia um lugar, assim como existia no tabernáculo, a separação entre átrio, santo lugar e lugar santíssimo, ou santo dos santos. Também no templo de Salomão existia um lugar onde as pessoas podiam entrar
e um lugar onde só os sacerdotes entravam. Existia ainda essa diferenciação entre um lugar que era inatingível, inalcançável, porque somente os santos poderiam adentrar aquele lugar, não os demais seres comuns ou aqueles que ainda tinham um entendimento de viver uma vida que não era uma vida dedicada ao Senhor como os sacerdotes viviam. Ok? Capítulo 11, então avancem um pouquinho, capítulo 11, verso 4 vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então ele diz, o Senhor está no seu santo templo. Então ele afirma, o que faz deste templo um lugar santo é a presença de Deus. O Senhor, Deus, nosso Deus, está no seu santo templo. E por isso este lugar é um lugar que merece respeito, honra e consideração, porque é um lugar separado, um lugar consagrado, um lugar santo. Ok? Indo um pouco mais para frente, Salmo de número 63. Então, Salmo de número 63, verso 1 e 2, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Olha que maravilha! Ele está dizendo, Davi escreve esse salmo, está dizendo que ele anseia ver a fortaleza e a glória do Senhor, assim como ele via no santuário, também ver na terra, ver no lugar onde ele habita. Então não só mais verificar e ver Deus dentro da casa de Deus, mas ver Deus atuando em todos os lugares. Era isso que Davi ansiava ver essa manifestação de Deus fora do lugar que se chamava templo, fora do lugar que era o lugar separado para adoração. E ele é considerado o homem segundo o coração de Deus porque ele tinha esse coração moldado por Deus, esse coração sensível àquilo que Deus tinha para falar e fazer no meio do seu povo, e ele já tem uma visão do que nós vemos hoje, né? E que nós vamos falar mais para frente. Então, continuando, nós vemos lá no Salmo, olha que interessante esse texto também. Esse texto foi o segundo texto que eu me lembrei antes mesmo de ir buscar as outras referências. Salmo de número 93, verso 5. Ele vai dizer o seguinte: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então ele começa dizendo que os testemunhos de Deus, as obras que o Senhor opera, são fiéis. E aí ele faz um ponto e vírgula, dando uma ideia de agora vamos mudar um pouquinho. E ele diz, a santidade convém à tua casa. E não é só hoje convém, é para todo o sempre. Convém a santidade ao lugar destinado para aquele que era o santo. Parece algo até óbvio, né? Nós dizermos, a casa de Deus tem que ser um lugar santo. Convém a que sejam pessoas separadas habitando na casa de Deus, sejam pessoas consagradas, sejam pessoas dedicadas a habitarem no lugar onde Deus, o Deus Santo, habita. A santidade convém à tua casa. Capítulo 96 vai dizer assim, verso 9: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Então, mais uma vez, reforçando essa ideia, nós adoramos na beleza dessa santidade. A santidade de Deus é algo maravilhoso, é algo magnífico, é algo impressionante, porque é algo belo e que nós
olhamos para o mundo e nós vemos a corrupção, nós vemos a profanação, nós vemos um mundo que caminha de um jeito imundo, sujo. Mas o oposto a isso é a santidade, a pureza. E isso é algo realmente belo, isso é algo realmente que nós devemos adorar a Deus. Porque Ele é sempre esse Deus santo. Ok? Continuando, Salmo 102. Salmo 102, verso 19, vai dizer: porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra. E aqui é legal, a gente pode pegar o ponto da última aula. Nós falamos sobre o caminho do Senhor é um alto caminho, né? Um caminho que é muito diferente do caminho do homem, um caminho que se destaca e se diferencia do caminho do homem. E quando nós olhamos para esse texto, ele diz: porquanto olhara desde o alto do seu santuário. E aí é legal nós fazermos a associação disso para a geografia. Onde foi estabelecido o templo? O templo foi construído em Jerusalém, em Sião, que é um lugar formado por montes. Então era um lugar já elevado, como nós também já dissemos, né, quando falamos sobre os Salmos dos degraus, por exemplo. Então nós estamos aqui vendo que Deus habita neste lugar alto, neste lugar elevado, e este lugar é o seu santuário, é um lugar santo. E desde este lugar Deus contempla a terra, Deus contempla os homens, Deus contempla tudo o que está acontecendo. Nada foge aos olhos de Deus, nada passa desapercebido diante do nosso Deus. Salmo de número 134. Ele vai dizer no verso 2: levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Então, esse é o fim, né, do Salmo dos degraus, é o último salmo do Salmo dos degraus. E ele vai dizer que, estando dentro do santuário do Senhor, ali nós levantamos as nossas mãos. E então nós bendizemos ao nome do Senhor, nós bendizemos ao Senhor. Então, é um reconhecimento de que o Senhor é um Deus santo e é um reconhecimento de que nós realmente o exaltamos. Erguemos as nossas mãos em louvor, erguemos as nossas mãos em sinal de que Ele é acima de nós. Ele está acima de nós. Ok? Salmo 150, verso 1. Salmo 150, verso 1 vai dizer: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no firmamento do seu poder. Então, onde nós vemos o Senhor, onde nós louvamos o Senhor? No santuário. Isso é algo que o Salmo 150 deixa como uma lição, no santuário do Senhor. Ainda vamos trazer o sentido para nós hoje, ok? Mas vamos continuar. Mais 2 textos no Antigo Testamento que eu separei para também falar rapidamente aqui aos irmãos. Então, Abacuque, capítulo 2, verso 20. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, ok? Abacuque 2:20 vai dizer: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. Toda a terra deve se silenciar. É interessante que existe um texto em Zacarias, e aí nós estamos em Abacuque, então Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. Zacarias 2:13 vai dizer algo muito semelhante. Ele diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou da sua santa morada. Então o Senhor se levantou, o Senhor
está na sua santa morada, no seu lugar santo, no santuário, e ele se levantou. A hora que o Senhor se move, então cale-se toda a carne. E aqui, quando nós fechamos com esses 2 versículos, o entendimento que é importante nós termos é o seguinte: diante da santidade de Deus, diante deste caminho que passa por este lugar santo, nós muitas vezes não temos o que falar, o que fazer, o que nos justificar diante de questionamentos ou qualquer coisa que Deus possa fazer. Nós só podemos habitar este caminho que está no santuário se nós formos santificados primeiramente. Se nós não estamos santos, nós não podemos adentrar ao lugar santo. Se nós não formos separados, consagrados e dedicados ao Senhor, nós não podemos efetuar nada. E por isso, esse texto aqui no Antigo Testamento vai fechar dizendo: cale-se diante dele toda a terra. Ao contrário do Salmo 150, que vai dizer que nós devemos louvar o Senhor no seu santuário, aqui está dizendo o contrário. Olha, diante da santidade do Senhor, e aqui também nós devemos lembrar, o período dos profetas menores, é um período ali em que o povo estava vivendo um afastamento do Senhor e muitas vezes duvidando das suas promessas. Então, diante das promessas do Senhor, diante das palavras do Senhor, quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós para entrar na santidade do Senhor e dizer assim: o Senhor prometeu e não está fazendo aquilo que Ele prometeu? Pensem nisso. E agora nós vamos entrar no Novo Testamento e vamos trabalhar um pouquinho dessa ressignificação através do livro de Hebreus. Porque Hebreus traz uma figura comparando muitas das coisas do Antigo Testamento e trazendo a figura de Cristo versus essas coisas. Quão Cristo é superior a todas as coisas que existiam no Antigo Testamento. É interessante lembrar que o Antigo Testamento é a sombra do que seria manifestado em Cristo. Tudo o que foi escrito no Antigo Testamento, ele vai apontar para Jesus. Ele vai apontar para o Filho Redentor e Salvador que veio para transformar a vida do homem e trazê-lo de volta para o caminho correto, o caminho do Senhor. Ok? Então, abram suas Bíblias, Hebreus, capítulo 8. Nós vamos começar por aqui, Hebreus, capítulo 8. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Ok? Então, Hebreus 8, 1, 2 e 3. Ok? Todos acharam? Então vamos dar sequência. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então, eu quis trazer esse versículo primeiro, porque nós vamos ver aqui que existe um tabernáculo diferente do tabernáculo que foi construído e edificado no Antigo Testamento. E é interessante que ele diz que este tabernáculo foi fundado não pelo homem, que o Senhor fundou esse tabernáculo, que o Senhor criou. E aí Jesus vem para ser o sumo sacerdote e ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Entenderam isso? Nós estávamos antes olhando um tabernáculo que já era glorioso,
que representava a presença de Deus querendo habitar no meio do seu povo, mas eles não compreendiam isso dessa maneira perfeita. Porque Deus, na verdade, não queria só estar no meio do povo, ele queria habitar cada uma das pessoas que se chamava povo de Deus. E isso só se torna possível com depois Cristo vindo e nos enviando o Espírito Santo, que passa a fazer morada nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a figura de algo que é transitório, algo que era passageiro, para que agora então nós pudéssemos ver através de Jesus o que é de fato o verdadeiro santuário de Deus, o que é de fato o verdadeiro tabernáculo, que foi criado e fundado pelo próprio Deus, pelo nosso Senhor. Ok? Capítulo 9. Eu diria, irmãos, que nós deveríamos ler o capítulo inteiro. Para não tomar muito do tempo dos irmãos, eu vou ler alguns versículos que usam essa ideia da palavra do tabernáculo e dar alguns breves comentários. Então, eu peço aos irmãos que leiam o capítulo todo, do capítulo 9 de Hebreus, e se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com qualquer um dos pastores e perguntem, questionem, para que nós possamos também tirar dúvidas eventuais. Mas o texto começa da seguinte maneira, versículo 1 e 2. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição, ao que se chamava santuário. Então, ele está dizendo assim, o tabernáculo que existiu, o santuário que foi criado, aqui ele estava remetendo àquela figura do deserto. Aquela figura que depois vai ser um pouquinho modificada no Templo de Salomão, mas que ainda tem as câmeras divididas, como eu já comentei. E este lugar tinha um propósito divino. Tinha um propósito de ser o lugar que representaria a santidade de Deus no meio do povo. Que seria o lugar de onde Deus falaria com o povo, no meio, habitando no meio deles, tabernaculando entre eles. Versículo 8. Dando nisso a entender, melhor, vamos voltar no 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então olha que interessante, ele está dizendo o seguinte, existia essa figura do tabernáculo, enquanto a figura do tabernáculo existia de forma construída e visível, antes de Cristo vir e romper o véu que estava entre o santuário e o Santíssimo Lugar, não havia acesso de forma plena ao Santíssimo Lugar. Logo, trazendo para nós, não havia acesso livre diante do altar de Deus, diante da presença de Deus. Não eram todos que podiam adentrar. E isso aqui é uma coisa interessante. Quando nós trazemos para o nosso dia, é a mesma coisa que imaginar que nós pudéssemos entrar na igreja, mas que em determinado momento só o pastor principal iria adentrar um outro lugar separado de todos nós para então buscar a Deus. E somente ele poderia buscar a Deus e receber de Deus algo. Mas quando Cristo vem, ele
rompe e abre esse caminho e faz com que nós possamos agora adentrar ao Santíssimo Lugar. Ok? Continuando, versículo 12. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui ele separa já, agora Cristo apareceu. Agora Cristo foi revelado. E ele entrou como sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele entrou como oferta, para então fazer a obra redentora final. Não precisando mais de sacrifícios, não precisando mais de sangue de animais, mas tendo o sangue do Cordeiro de Deus, o imaculado, puro, perfeito, santo, que nos traz um acesso livre à presença do Pai. Versículo 24 e 25. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus, através de Cristo Jesus, agora coloca Cristo no santuário verdadeiro, no tabernáculo verdadeiro, aquele que não foi fundado pelos homens, aquele que já estava no céu, aquele do qual no Antigo Testamento foi feita uma figura, algo para que o povo vislumbrasse com os seus olhos e entendesse um pouco da realidade que Deus tem e queria mostrar ao povo e queria conduzir o povo à habitação da sua santidade. Agora, através de Cristo, ele então inaugura este novo tabernáculo, que já era o tabernáculo existente desde o começo, que é um tabernáculo junto ao Pai. Okay? Um santuário, um lugar separado, um lugar pronto junto ao Pai. E aí, quando nós lemos capítulo 10, verso 19, 20, 21, 22 e 23, nós fechamos a nossa aula de hoje. Então, capítulo 10, do 19 ao 23. Prestem atenção na leitura. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, e aí ele escreve santuário com S maiúsculo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então eu queria fechar com esse texto e dando essa ideia para nós. O caminho de Deus está no santuário. E quando nós falamos isso, o caminho de Deus é um caminho de santidade, de dedicação, de consagração. É um lugar que Deus mesmo ele criou para que o homem pudesse contemplar aquilo que já existe no céu, que existia no céu antes do começo da criação e que perdura no céu. Um tabernáculo feito não por mãos humanas, mas instituído pelo próprio Deus. E nós precisamos adentrar este tabernáculo nos dias de hoje. Nós não vamos a um templo feito por mãos de homens e achamos que aquele é o santuário, ou que aquele é o lugar santo. Mas nós adentramos aquele lugar sim, porque nós queremos adentrar, na verdade, a um lugar que não é visível com os nossos olhos, que é o verdadeiro santuário, que é estar na presença de Deus, que é realmente nos achegarmos diante do altar de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E para isso, o escritor de Hebreus deixa claro, nós precisamos entrar com convicção,
nós precisamos entrar com ousadia. Nós precisamos entrar debaixo do sangue de Cristo. Existe uma condição. Sem o sangue, não há remissão de pecados. E o sangue de Cristo é o sangue perfeito que fez uma vez só o sacrifício para nos levar a este santuário, à presença de Deus, ao lugar santo, ao lugar santíssimo, que é estar diante do Deus que é santo. Não existe outro lugar mais santo do que a presença do nosso Deus. E nós precisamos caminhar neste caminho que está nessa santidade de Deus, neste caminho que está na separação de tudo aquilo que não nos leva a sermos santos, tudo aquilo que nos leva ao pecado, tudo aquilo que nos leva à separação de Cristo e de Deus Pai e do Espírito Santo. Tudo o que estiver atrapalhando este caminhar em santidade não é parte integrante do caminho de Deus, que está no santuário, que é a sua própria santidade, que é a sua própria presença. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e que nós realmente possamos andar em santidade diante do nosso Deus. Amém.